Por isso, eu gostava de começar com uma pergunta. Isto é um grupo pequenino, mas vai ser um grupo certamente interessante para nós também partilharmos. A ideia também é aqui que vocês possam falar nas interações que vamos ter. Por isso, a pergunta que eu gostava de te colocar é: qual é a tua missão na vida? Tu estás aqui a fazer o quê? Ou qual a razão pela qual te vives? Esta é talvez uma das questões mais vezes feitas ao longo da história da humanidade e para a qual muitas pessoas já tentaram dar resposta. E era esse o primeiro desafio que eu gostava de vos colocar. O que é que vocês ouvem nos vossos círculos profissionais, pessoais, na resposta a esta questão? O que é que as pessoas vos dizem? Comer e beber. Comer e beber? Saúde. Ser feliz. Estamos aqui para ser felizes, para sermos felizes. Mais. Essa aí é campeã, normalmente, essa resposta. O comer e beber também deve estar ali no top. Mais. E saúde também está no top. Saúde, não é? Nós estamos aqui para ter saúde. Se bem que quem come e bebe, depois a saúde. Eu gosto de ajudar pessoas que necessitam. Há aqui muita gente que diz: eu estou aqui para ajudar o próximo, para ser útil. Boa. O que é que ouvem mais? Alguns dizem que é para melhorar, já ouvi. Pois. Sim, que acreditam em outras... Melhorar, não é? Para subir de estágio. Mais alguma? Na escola? Não se pensa nisso, só se pensa em cromos na escola. Qual é a tua resposta a esta pergunta? O que é que tu respondes? Não tens que o dizer, fica entre ti e Deus. Nenhuma destas respostas que nós acabamos de ouvir se compara em profundidade e mesmo em clareza com aquela que a palavra do Senhor nos mostra. Nós podemos abrir em 1 Coríntios e vamos ver o que é que a palavra do Senhor nos diz. Qual é a resposta a esta questão? Eu vivo para quê? 1 Coríntios 10. E pedir a alguém que pudesse ler este versículo. 10:31. Um daqueles versículos bons para guardarmos no coração e na mente e memorizarmos. O que é que diz 10:31? Portanto, quer comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, devem fazer tudo para dar glória a Deus. Olha, nem de propósito. Comer e beber. Não é? Quer comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa. E o que é esta qualquer outra coisa? Olha, a sardinhada, jogar futebol, ir à praia, passear. Em tudo isso, o que a palavra nos adverte e nos instrui é que em tudo o que fizermos, façamos isso para a glória de Deus. John Piper é um pastor e teólogo norte-americano muito conhecido por, ao longo das últimas décadas, ele estudar isto, a questão do viver para a glória de Deus. O que é o viver para a glória de Deus? Ele, ao longo destas décadas, tem chegado a várias conclusões e uma delas, que ele tem concluído que a palavra do Senhor, sobretudo através da carta de Paulo aos Filipenses, nos ensina, é de que aponta-nos a verdade de que Deus é mais glorificado quanto mais satisfeito tu estás nele. Deus é mais glorificado, recebe mais glória quanto mais satisfeito tu e eu estamos nele. Já vamos agora entrar aqui um bocadinho mais a fundo. O que a palavra do Senhor nos ensina é que quanto mais eu estou satisfeito em Jesus, não propriamente nas coisas que Ele me dá, mas nele, quanto mais eu estou satisfeito nele, mais Deus recebe a glória. Por isso, eu e tu glorificamos verdadeiramente a Deus quando Deus e não as suas bênçãos são tudo para mim. Quando Deus e não as suas bênçãos são tudo para mim. Mas qual é a tendência em nós? É nós glorificarmos a Deus quando quê? Quando recebemos chuvas de bênçãos. É inato ao ser humano. E quando nós deixamos de receber chuvas de bênçãos, o que é que acontece? Nós estamos satisfeitos em Jesus? Nem sempre. Nós reclamamos e vemos na palavra de Deus não nos esconde isso. Muitas pessoas reclamaram, muitas voltaram as costas a Deus. Porquê? Porque Deus não estava a dar aquilo que as pessoas achavam que mereciam pelos seus feitos. Mas isto não é bíblico. O que a Bíblia nos diz é que quando eu e tu não temos nada e estamos satisfeitos em Deus, Deus recebe a glória. E por isso eu tenho 3 questões para ti, nesta manhã. Para ti e para mim. A primeira questão é: quem é que crê na mensagem de que tu podes não ter nada na tua vida, mas ter apenas Jesus? Imagina que não tens nada,
só tens apenas Jesus. E mesmo assim, tu seres a pessoa mais incrivelmente satisfeita, realizada e feliz. Quem crê nesta mensagem? Podes não ter nada, só apenas Jesus, e mesmo assim ser a pessoa incrivelmente satisfeita. Quem acredita? Eu acredito. Podem pôr a mão no... Okay? Quem não quiser não coloca. Okay? Isto é mesmo entre vocês e Deus. Segunda questão. Quem crê na mensagem de que tu não precisas somar, conquistar ou adquirir nada mais na tua vida, porque Jesus já é tudo para ti. Ou seja, Jesus já te preencheu tanto que já nem há espaço para mais nada. Ou seja, tu já não precisas de alcançar objetivos porque Jesus já é tudo para ti. Quem é que acredita também nesta mensagem? Pode... E quem crê na mensagem de que tu não precisas de receber mais admiração ou mais aceitação dos outros para te sentires amado e especial porque já recebes de Deus tudo isso. Ou seja, já és tão aceito, já és tão amado por Deus que está tudo tão preenchido que já não entra mais nada. Tu não precisas que os outros digam que tu és uma boa pessoa. Tu não precisas que os outros digam, olha, tu foste mesmo bom, tu és mesmo impecável, tu és fantástico, porque a aceitação que nós recebemos de Deus já nos preenche. Então, quem é que levantou a mão a estas perguntas? Pode-se... Ok? Para vocês que levantaram a mão, tenho uma questão. Ok? Quem não levantou está safo. Mas quem levantou agora tem uma questão. O que é que tu tens feito com essa mensagem que crês? Se é verdade que eu creio que é verdade e nós queremos que é verdade esta mensagem tem de ser anunciada, porque as pessoas à nossa volta estão desesperadas, como diz o livro de Eclesiastes, a correr atrás do vento, a correr atrás de coisas que elas acham que as vai preencher, mas que quando as atingem é tudo inútil e é tudo vão. E elas estão perdidas. As pessoas à nossa volta, vizinhos, amigos, colegas, família certamente, estão à procura disso. E o que elas precisam de saber é que nós falemos destas boas notícias, é que nós lhes possamos dizer, olha, Deus é real, não é uma história. Deus mudou a minha vida. Jesus é o caminho que tu estás à procura. Jesus é a verdade no meio de tantas verdades que tu procuras acreditar. Jesus é a vida, é aquilo que te vai trazer a verdadeira vida. Mas que precisas de te arrepender. Precisas de mudar de vida. Por isso, Deus quer falar sobre isto hoje, a cada um de nós. Deus quer nos desafiar a esta palavra, que é o evangelismo, que é uma das palavras que define aquilo que é contar as boas notícias de Jesus. A Bíblia é repleta, e sobretudo se formos ler o livro de Atos, vemos um livro repleto de discípulos e pessoas impactadas por Jesus a contar as boas notícias de Jesus a outros. Então temos essa função, mas esta função é para quem? Para os pastores? Todos. Sim ou não? Para o pastor Ismael, que é pago, portanto tem que evangelizar. Para os missionários, para quem tem o dom de evangelismo, e temos na igreja várias pessoas com o dom de evangelismo, e ontem várias pessoas foram. Ou para mais quem? Quem falta aqui na lista, para além destes três? Para quem? Todos. Estamos todos convocados, não para a seleção, mas para algo ainda mais espetacular que a seleção. Para este reino de Deus que nunca vai ter fim. E é muito curioso porque, pegando no livro de Atos, recordam-se do que é que Pedro e João, lembram-se que Pedro e João foram presos, foram levados ao Sinédrio, foram questionados, e os membros do Sinédrio disseram assim, vocês nunca mais falem no nome de Jesus. E eles foram açoitados, foram ameaçados. E o que é que eles disseram aos membros do Sinédrio? Vamos falar. Nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Ou seja, a mensagem de Jesus tinha impactado tanto a vida deles que era impossível eles conseguirem conter esta mensagem dentro. Esta mensagem explodia dentro do coração deles, eles tinham que falar. E eles tinham que falar porque tinha mudado a vida deles. Mas a tendência em nós é qual? Esconder. Eu gosto muito deste autor, o Craig Rochelle. Ele escreveu este livro, Cristão Ateu. E o Craig Rochelle é muito autêntico na forma de escrever. Se calhar já ouviram palestras, podcasts e já poderão ter lido alguns livros. E ele neste livro toca numa ferida em todos nós. E ele leva-nos a pensar se nós somos estes cristãos ateus. O livro é sobre cristão ateu. E então ele diz que apesar de sermos cristãos, muitas vezes eu e tu vivemos como se fôssemos ateus. Alto lá, cristão e ateu, mas isso são coisas muito diferentes.
Então ele explica um bocadinho mais em profundidade. Ele diz que o cristão ateu é aquele que sabe que Deus, o céu e o inferno são realidade, mas vivem como se não acreditassem. Estão a perceber? O céu é verdade? É verdade. O inferno é verdade? É. Jesus ama-te? É verdade. E então, isso muda a tua vida? Tu falas disso a alguém? Tu alegras-te nisso? Não. E então, este é o tipo de cristão ateu. Pode ser eu, pode ser tu, podemos ser nós em alguns momentos da nossa vida. E este é o cristão ateu. E uma das evidências do cristão ateu é que ele não vai preocupar-se em contar as boas novas. Porquê? Porque ele até sabe que é verdade, mas vive como se aquilo não fosse verdade. E o Craig Groeschel, ele conta no seu livro um episódio muito engraçado. Quando ele era mais novo e estava a estudar no seminário, havia uma disciplina que era de evangelismo. E qual era o desafio na disciplina de evangelismo? Eu não queria ter estado no lugar dele. O desafio era ele sair para a rua, ir bater às portas de pessoas que ele não conhecia e contar as boas novas de Jesus. Mas pior, ele tinha um professor ao lado que o ia avaliar na forma como ele ia evangelizar as pessoas que ele não conhecia de lado nenhum. Então ele disse, eu estava apavorado, estava cheio de medo neste desafio proposto pelo seminário. Mas a primeira coisa que eles eram instruídos a fazerem antes de baterem à porta era orarem e pedirem que o Espírito Santo usasse essa conversa para a salvação daquelas vidas. E ele dizia que no meio do pavor, essa era a coisa que ele fazia melhor. Era orar. Mas ele, de forma muito genuína, ele dizia assim, a minha oração era, querido Deus que estás nos céus, não permitas que haja alguém nesta casa. Era o que ele orava. De forma genuína e autêntica. Porquê? Tu se calhar riste-te como eu me ri, mas nós podemos nos identificar muitas das vezes nesta história. Porquê? Porque muitos de nós identificamos com ele na medida em que até podemos não ter aquele dom que pessoas têm de espontaneamente, naturalmente, em qualquer contexto, apresentarem as boas notícias de Jesus e por não o termos, ficarmos apavorados quando estamos numa situação dessas. Mas aqui a grande questão é que, por tu não teres esse dom, não ficas isento de deixar de partilhar isso às pessoas. Tu tens uma história para contar. Tu tens algo que Deus fez na tua vida. Portanto, isso é o que tu vais contar. De forma natural às pessoas. E por isso, se nós somos todos convocados a nos unirmos a esta tarefa de evangelismo e contribuirmos para que este reino do qual nós fazemos parte, que é um reino que nunca vai ter fim, continue a prosperar, nós precisamos de receber encorajamento e instruções para que esta missão de evangelismo possa acontecer. E então eu tenho apenas 3 pontos para partilhar convosco nesta tarde. E o primeiro ponto é que o verdadeiro evangelismo nasce de um coração grato, humilde e quebrantado. Grato, humilde e quebrantado. Charles Spurgeon, um grande pregador, ele dizia-nos que evangelismo é um mendigo a contar ao outro onde encontrou o pão. Eu acho muito interessante esta expressão. Porquê? Porque nós somos os mendigos. Nós encontramos o pão, que é Jesus. Agora, eu não sou superior aos outros mendigos por ter encontrado o pão. Eu não merecia, eu não esforcei-me para o receber, o pão veio ter comigo, portanto, o que é que há de atitude em mim? Gratidão. Gratidão. Eu não sou superior aos outros por já não ser mendigo e o rei me ter acolhido na sua casa. Eu não fiz nada para o merecer. E o que é que acontece? Quando eu percebo que não havia nada em mim que fizesse merecer o pão e a nova casa em que eu estou e os privilégios a que eu tenho direito, o que é que eu vou fazer? Essa graça, esse amor que irrompeu dentro de mim, vai explodir para fora. Eu não vou poder ficar igual com esta mensagem. Como Pedro e João, eu não posso deixar de partilhar isso. Eu vou querer que os outros conheçam Jesus porque é mais forte que eu. Mas isso nasce de um coração grato, humilde e quebrantado. Aí está a ação do Espírito Santo que faz com que os nossos olhos sejam abertos e que depois de tantas conversas nós consigamos entender, aceitar e ficar grato toda a vida. O segundo ponto é que o verdadeiro evangelismo é o reflexo de vidas que vivem aquilo em que dizem crer. Ok? Vidas que dizem aquilo, que vivem aquilo em que dizem crer. Existe um relato, que partilhava contigo até há uns tempos, de uma igreja na antiga União Soviética, em que guardas irromperam pela igreja à semelhança do que era habitual naquela altura e, infelizmente, à semelhança do que é habitual em muitos países espalhados pelo mundo. E quem esteve aqui há 2 semanas
na parte da manhã, quem esteve aqui, foi desafiado, encorajado e também perturbado a orar por esses irmãos. Quem esteve aqui e assistiu àquele teatro percebeu o quão impactante foi aquilo. E então o que acontecia nessa União Soviética e acontece ainda em muitos países, eram os guardas entrarem lá e dizerem assim: quem é de Jesus para um lado, quem não é para o outro. Quem é de Jesus hoje vai morrer como cristão, quem não é pode ser em liberdade. A primeira pergunta que eu tenho para ti é... Tu já sabes, não dizes. A primeira pergunta que eu tenho para ti é: para que lado é que tu ias? Para que lado é que tu ias? Eu acho que íamos ter surpresas. Ou pelo menos Jesus diz que vão haver surpresas no céu. Porque muitas pessoas, e temos que começar por fazer essa autoanálise a nós mesmos, não vivem aquilo que dizem querer. E neste relato em específico, muitas pessoas que se diziam cristãs correram a uma grande velocidade para fora da igreja e ficaram uns poucos num determinado canto. Os soldados voltaram-se para eles e disseram assim: olha, agora que estes saíram, é convosco que nós queremos estar e adorar a Deus juntamente convosco. Impressionante. E estes guardas, e nós sabemos como o regime naquela altura era muito forte, eram provavelmente guardas que já tinham ouvido falar de Jesus e que queriam desesperadamente estar com pessoas que acreditassem naquilo ou que vivessem aquilo em que acreditavam. E esta foi a estratégia que eles encontraram para estar com aquelas pessoas que acreditavam verdadeiramente em Jesus. Pessoas que vivem aquilo em que dizem crer. E para nós hoje no século XXI, especialmente em Portugal, é fácil virmos à igreja, não é? Qual é que é o preço que nós pagamos para vir à igreja? Os combustíveis já tiveram mais caros, não estão assim muito caros. Há quem venha a pé, não precisa de comprar combustível. Mas hoje nós não temos nenhum preço que pagamos. O preço que pagam são aquelas pessoas em muitos países perseguidos, como vimos há 2 semanas, que o facto de terem, como eles dizem lá, um livro preto ou um livro perigoso é o suficiente para poderem ser condenados à morte. Isso é um preço. Ou o facto de serem encontrados a reunir como igreja pode ser o suficiente para serem presos, para serem mortos. Mas porquê é que essas pessoas, mesmo sabendo que correm esse perigo de vida, elas continuam a se reunir juntos? Porquê? Ajudem. Vale a pena. Vão ter a vida. Vale a pena o risco de perderem a vida e estarem juntos como igreja? Jesus, há 2000 anos atrás, disse algo que nos pode ajudar a perceber o porquê destes nossos irmãos e até mesmo de nós fôssemos expostos a essa mesma situação. Deus sabe o coração de cada um, de se arriscarem. Jesus disse em Lucas 14:26: se alguém deseja seguir-me, ninguém é obrigado, e ama ao seu pai, à sua mãe, à sua esposa, aos seus filhos, aos seus irmãos e irmãs e até mesmo a sua própria vida mais do que a mim, o que é que Jesus diz? Não pode ser meu discípulo. Jesus colocou a fasquia lá em cima. Ele não podia ter criado aqui um ponto intermédio, assim uma fase. Quem quiser ser 30% discípulo faz isto, 60% faz isto. Como às vezes os packs, não é? Que as pessoas vão e compram assim packs. Não, ou é tudo ou é nada. Não há evangelho açucarado aqui para negociar com o nosso humanismo. Estes cristãos arriscam as suas vidas porque Jesus é tudo para eles. E se Jesus é tudo para eles, eles estão dispostos a abdicar de tudo por Jesus. E mais uma vez, eles vivem aquilo em que eles dizem crer. E por isso a pergunta é: qual o preço que tu estás disposto? Até onde é que tu vais para seguir a Jesus? Até onde? Se isto é uma pergunta, obviamente, retórica, que não é para tu responderes, mas para estares entre ti e Deus e dares essa resposta. Mas se esta disposição a entregar tudo por Jesus não acontece ainda na tua vida, o teu evangelismo enquanto portador das boas novas não vai ter muito impacto, porque as boas novas ainda não tiveram impacto em ti. Isto é dor dizer, e digo primeiramente para mim,
Porque se as boas novas não tiveram impacto em ti, se tu não foste completamente conquistado por este amor e esta graça, tu não vais dar tudo por Jesus. Isto é a lei do tudo ou do nada. Ou tu amas e estás disposto a entregar Jesus na sua totalidade, ou tu não amas e não estás disposto a entregar tudo a Jesus. Se assim é, se estás a concluir que tu és um cristão que não está disposto a dar tudo, provavelmente és um dos cristãos que entrou para as estatísticas de adormecimento que está a acontecer na Europa. A Europa está a adormecer. A Europa já não é mesmo a de há 100 anos, em que existiam avivamentos, em que existiam grandes despertares. A Europa está cada vez a perder mais a força e o amor por Deus. E vocês percebem isso, não percebem? À nossa volta. Aquele temor que nós víamos nas pessoas para com Deus está igual? Há 30 anos atrás? Há 40? Não está igual. As pessoas cada vez fazem aquilo que querem, cada vez procuram construir a sua própria religião em torno dos seus interesses e dos seus objetivos. Portanto, mais do que nunca, a Europa precisa de ser evangelizada. E até está a ocorrer agora neste fim de semana um grande congresso na Holanda sobre evangelização. E por onde é que nós temos que começar essa evangelização? Qual é o ponto de partida? Nossa casa. Por nós. Martinho Lutero dizia algo muito interessante. Martinho Lutero dizia: nós precisamos ouvir o Evangelho todos os dias porque nos esquecemos dele todos os dias. Nós não temos que pensar em pregar primeiro para os outros, nós temos que pensar a pregar em nós, para que este coração esteja tão grato e tão conquistado pelo amor de Deus que vai ser natural contarmos para os outros. Mas na Europa o Evangelho está a perder força. Porquê? Porque mesmo os cristãos estão a ser enganados pelo seu próprio coração na medida em que achamos, porque todos nós estamos envolvidos nessa luta, de que nós somos deuses. Nós não precisamos de Deus. Nós somos autossuficientes. Todas as nossas necessidades de sobrevivência, à partida, estão supridas. Ninguém passa fome, ninguém passa sede. Todos, graças a Deus, têm uma casa. E isso cria em nós um sentimento de que nós até podemos nos governar bem sem Deus. Nós vivemos numa Europa em que nós muitas das vezes cantamos aquela música: tudo o que eu preciso encontro em ti, ou estou decidido, eu sigo a Cristo, não volto atrás, não volto. Mas na verdade, se formos sinceros, será que nós vivemos vidas que vivem aquilo que nós cantamos? Este não é um problema nosso, da nossa geração, mas é um problema que Jesus denunciou e que há anos antes o profeta Isaías, inspirado por Deus, tinha denunciado. Isaías diz-nos no capítulo 29:13 que este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E depois vai mais à frente: e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Ou seja, nós facilmente aprendemos mandamentos. Nós facilmente, fazendo assim uns cursos que a igreja vai oferecendo, ou fazendo cursos online, nós aprendemos muita coisa de Deus. Agora a questão é, até que ponto isso muda o nosso coração? Até que ponto esse conhecimento entra no nosso coração, desfaz o nosso coração e preenche-o com o amor e a gratidão a Deus por aquilo que Ele fez na nossa vida? Como é que vocês estão neste momento? Estamos em mais de 50% já do percurso, do que Deus tem hoje para falar ao nosso coração. Eu lembro-me quando os discípulos de Emaús estavam com Jesus ao lado e Jesus partilhava com eles a palavra. E quando Jesus se ausentou da beira destes discípulos, o que é que eles disseram? Não ardia em nós o coração quando Ele expunha as Escrituras? Eu pergunto-te, esta palavra que Deus te está a entregar a nós, está a arder o teu coração? Está a mexer com algo no teu coração ou estás indiferente? Se está a arder, o desafio te encoraja a que hoje não saias daqui sem seres intencional para com Deus. Sem haver uma disposição da tua parte em fazer algo de diferente. Mudar o plano em alguma área da tua vida que não esteja a ser bem considerado. E a considerares com muita seriedade agora o último ponto. O último ponto diz-nos que o verdadeiro evangelismo acontece de forma natural. Quando? O teu único ídolo é Jesus. Vamos tocar agora numa das grandes feridas de todos nós.
Jesus falou muitas das vezes sobre isto e usou parábolas para passar estas ideias. E uma das parábolas em que ele usou foi aquela parábola do homem que encontrou um tesouro no campo. E o que é que ele fez? Ele percebeu que aquele tesouro era tão bom que ele vendeu tudo o que tinha para comprar o campo. Recordam-se dessa parábola? E mais à frente, logo no versículo a seguir, ele diz, em Mateus 13, 45 e 46, o reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas e, tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. O que Jesus nos está a tentar ensinar, através desta parábola, é que este homem provavelmente fazia coleção ou sobrevivia à custa destas pérolas, mas houve um dia em que ele encontrou a pérola. Ele nunca tinha visto aquela e ele percebeu, como era especialista nas pérolas, que o valor era incalculável. Então o que é que ele fez? O que é que nos diz aqui nestes versículos? O que é que ele fez quando encontrou essa pérola? Vendeu tudo o que tinha e comprou aquela. Nós podemos achar, foi imprudente, porque colocou os ovos todos no mesmo cesto. Ele podia deixar assim algumas pérolas espalhadas e ia sobrevivendo. Não, foi uma atitude radical. Jesus chama-nos para vivermos um cristianismo radical. Na medida que é ou tudo ou nada. E enquanto nós, cristãos, século XXI, na Europa, estivermos confortáveis a colecionar pérolas e desprezarmos a pérola, nós nunca vamos evangelizar. Este é o drama. Ou melhor, até podemos evangelizar, mas depois do objetivo A, B, C e D ser cumprido, o E, o F, G, H, I, J, K, L, X, o Y e o Z. Que, digam-me vocês, conseguimos preencher os objetivos todos na nossa vida? Ainda que preenchêssemos, a mentalidade que existe muitas das vezes em nós, aquilo para o qual nós somos muitas das vezes incentivados é, ok, eu vou evangelizar, mas se não me custar muito, ou se não tiver que ser envergonhado, é assim, perder a minha reputação. Hoje em dia, falar de Jesus é assim um bocadinho antiquado. Isto é um cristão ateu. Se nós crermos verdadeiramente naquilo que acreditamos, nós vamos viver e nós vamos guardar estas palavras para nós. E isto não se chama cristianismo, isto chama-se humanismo cristão. Primeiro eu vou buscar a minha parte, a minha glória, e depois a glória de Deus. E não é isso para o qual Deus te chama. Deus chama-nos para buscarmos Ele em primeiro lugar. E a sua justiça e todas as outras coisas vão ser acrescentadas. E porquê é que o nosso coração é assim tão seduzido para outras pérolas? Não era tão fácil que assim que nós encontrássemos a pérola, Jesus, ficássemos agarrados a Jesus e não nos soltássemos daquele ponto? Porquê? Ajudem-me. Porquê é que nós ficámos tão fascinados com as outras pérolas se esta pérola é tão impactante, nos transformou tanto? Porquê? O que é que o pecado faz em nós? O pecado leva-nos a pensarmos, como o diabo no jardim do Éden disse a Eva, olha, se tu comes aquele fruto, tu vais subir de nível. Tu vais para outro patamar. Tu vais receber coisas que não tens. E o que é que Eva pensou? Olha, não é má ideia. Isto até é bonito, esta árvore até tem bom aspecto. Ela disse que eu até vou ser como Deus. Porque em nós há uma sede de nós sermos algo mais do que somos. E o pecado, juntamente com o nosso coração, que a Bíblia diz que é enganoso e desesperadamente corrupto, o que é que faz? Faz criar a ilusão de que se nós nos agarrarmos a determinados pontos à nossa volta, nós vamos ser mais do que somos. E esse é o grande engano. Há muitas pérolas e o grande problema é que o nosso coração até pega em boas pérolas, como por exemplo filhos, ou família, ou trabalho, ou férias, ou coisas tão boas que nós podemos desfrutar na vida, mas o que é que o nosso coração pega? Pega nessas coisas e considera-as objetivos únicos de vida. O nosso coração diz-nos, olha aqui pérolas pelas quais vale a pena tu investires a tua vida.
E o nosso coração tem uma capacidade, que é de tornar estas coisas ídolos. E o que nós sabemos é que os ídolos o que é que são? É um problema já desde o início, e a Bíblia desde o início desenvolve este conceito de idolatria, mas ídolos são basicamente coisas mais importantes para nós do que Deus. Ou coisas que absorvem o nosso coração e imaginação mais do que Deus. Coisas das quais tentamos obter aquilo que só Deus nos pode dar. Acabam por ser o quê? Pérolas que fazem-nos ofuscar a verdadeira pérola. E o problema da idolatria não é fora da igreja. O que é que vocês acham? É fora da igreja? Não. Onde é que a idolatria existe? Em todo lado. Em todo lado. Foi a resposta de manhã. Portanto, à nossa volta estamos cheios de idolatria. Quando entramos cá dentro, a idolatria desaparece. Sim ou não? Não. O problema da idolatria está no nosso coração. E infelizmente muitas vezes até ouvimos pregar em muitos púlpitos teologias da prosperidade, por exemplo, de vem Jesus e vais ser rico. Mas também há agora uma nova teologia para além da prosperidade. Não sei se já ouviram, a teologia da felicidade. Venha Jesus, Jesus vai te tornar feliz, realizado. O que nós sabemos, e Deus pode ter como plano na tua vida, até poder ser rico e até poder ser feliz. Eu até de manhã estava a dizer, se for isso contigo, diz-me que eu quero ser teu amigo, se Deus quiser isso para a tua vida, e vamos juntos passear e vamos para casa. E não há mal nenhum nisso, apesar de que a riqueza, como a Bíblia nos adverte, é perigosa, na medida em que o nosso coração pode ser seduzido para a ideia de que não precisamos de Deus e que dependemos de nós mesmos. Mas aqui a ideia é que quando isso se torna um objetivo único de nossa vida, facilmente se torna um ídolo. E Deus fica de lado. Mas Jesus fala-nos uma mensagem completamente oposta. Jesus disse em João 15, versículo 18 e 19, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Quem é que está à espera de viver um cristianismo radical, na medida em que vivemos tudo para Jesus, e está à espera de receber a aprovação do mundo? Não. Muitas vezes nós queremos as duas coisas. Nós queremos ser fiéis a Jesus e esperar que os outros nos aplaudam. Podem-te aplaudir eventualmente na igreja, e muitas vezes nem aí. Mas não estejas à espera do aplauso do mundo. Tu podes viver uma vida fiel a Deus e até podes receber, em alguns casos, aplausos do mundo, mas não é isso que interessa. Mas na maior parte das vezes a Bíblia diz, e é muito clara, tu se fores um seguidor de Jesus, tu vais ter perseguição, tu vais ter problemas, tu vais ter chatices. Quer no teu trabalho, porque vais ter líderes e patrões que se calhar não são cristãos e vão-te fazer a vida negra porque tu estares a seguir a palavra do Senhor. Mas o apelo de Jesus para ti e para mim é: quem é que está disposto a contar as boas notícias sobre mim, mesmo correndo o risco de perder tudo por amor a mim? Esta é a pergunta. E eu fiquei muito impactado, eu creio que já contei uma ou duas vezes aqui na igreja, o relato de um cristão, um irmão nosso. A última vez que o ouvi, há uns anos, tu também já conheces a história, eles já conhecem a mensagem toda porque eu vou partilhando com eles, estou a preparar a mensagem, eles são os primeiros a ouvirem no nosso culto doméstico. E este homem, este cristão nigeriano, foi alvo de uma rusga num dia da sua semana, normal, como qualquer outro, e foi alvo da rusga do Boko Haram. Boko Haram é uma milícia radical islâmica que procura, pela força, como veem aqui por esta imagem, converter toda a Nigéria ao islamismo. Eles não estão lá para brincadeiras. Eles também são radicais. Ou é tudo, ou é nada. E houve um dia em que eles chegaram à casa dele e disseram assim: olha, se tu continuares como cristão, vais continuar a viver, mas sem a tua família. Se tu quiseres te converter ao islamismo, tu podes seguir em liberdade com a tua família. E então eles infligiram aquilo que é uma das maiores torturas e estratégias que eles usam, que é: não matam o cristão, mas matam os familiares do cristão com ele a ver, para que ele guarde na memória todo esse trauma por seguir a Jesus. E tem a raiva do próprio Deus por ter de permitir. E criar revolta e criar amargura. E ele naquele dia, conta-nos ele no testemunho, que ele teve que decidir. Aqueles filhos e aquela esposa eram boas pérolas que ele tinha. Eram pérolas que eram uma bênção dadas por Deus a ele. Mas ele tinha uma pérola
que preencheu o seu coração de tal forma que ele não foi capaz de abdicar dessa pérola pelas outras pérolas. Ele sabia, ele tinha esperança que ele um dia iria estar com os seus filhos e a sua esposa eternamente. E que o mundo, como a palavra do Senhor diz-nos, é passageiro. E ele teve a coragem. Alguém que já está a pôr a mão na testa, ele teve a coragem. Nós podemos até achar radical. Não podia abrir ali um parênteses e dizer, ok, eu continuo a ser cristão, mas só depois de eles saírem. Mas ele não estaria a honrar Jesus, que deu tudo por ele e que abdicou do céu e deixou toda a sua glória para vir morrer por nós, pelos nossos pecados, e que foi até ao final, sem nunca ter aberto um parênteses ao longo dos seus 33 anos de ministério cá na Terra. E este homem disse que perdeu a sua esposa e os seus filhos, mas que tem um tesouro incalculável dentro dele. E ele, na verdade, não está sozinho, está com Deus. E Deus o tem abençoado e recompensado ao longo da sua vida eternamente. Este homem é como Jim Elliot. Jim Elliot, há umas décadas atrás, não sei se já leram o livro de Jim Elliot, um famoso missionário que, juntamente com os seus outros 4 amigos missionários, foi assassinado de uma forma cruel pelos índios Aucas do Equador, de uma tentativa falhada de pregarem o Evangelho. Estes jovens tinham uma paixão pelo Evangelho e eles queriam que o Evangelho, estas boas notícias, chegassem a pessoas que nunca tinham ouvido falar de Jesus. E então eles tentaram várias aproximações amigáveis com estes índios, pelo avião, entregavam vários presentes, isto durante muito tempo. E quando eles perceberam que estava a existir alguma amizade, eles decidiram ganhar coragem e pisar a ilha e começar a falar deles. Mas mal eles pisaram a ilha e começaram a ir ao encontro deles, eles foram assassinados. Brutalmente assassinados. E muitos podem questionar, mas porquê? Porquê é que permitiram? Foi tudo em vão. Não foi tudo em vão. Hoje nós temos pessoas que foram impactadas pelo amor, não somente dos missionários, mas da esposa deste missionário, Elisabeth Elliot, que mesmo depois de ter recebido a notícia que o seu marido tinha sido brutalmente assassinado, ela não guardou rancor, não guardou amargura, mas dispôs, juntamente com outros missionários, e foi lá, foi falar da graça e do amor de Deus, e aqueles índios foram conquistados para Jesus. Nunca é em vão. E o que é que ele nos diz? Jim Elliot, um tempo antes de morrer, ele diz, não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Ele tinha a noção que ele ia arriscar a vida dele. Na junta de missões, muitos diziam que era perigoso aquilo que ele ia fazer. Mas ele estava disposto, porque Deus tinha colocado no seu coração a missão de ir falar àqueles homens. Ele sabia que podia perder tudo o que tinha, mas ele disse, não é tolo se eu perder isso tudo para ganhar aquilo que eu vou ficar para todo sempre. E nós que temos um relacionamento com Deus, somos as pessoas mais realizadas do mundo e mais seguras. Porquê? Porque tudo o que temos de Deus, nós nunca vamos perder. Não precisamos fazer seguros. Não precisamos fazer nenhuma proteção, porque nós não vamos perder. É nosso, porque Deus colocou o seu Espírito Santo como selo para ser nosso. E há muitos anos atrás, muito antes deste cristão da Nigéria, muito antes de Jim Elliot, houve um homem chamado Paulo, que inicialmente se chamava Saulo, que disse, em Filipenses 3, 7 e 8, ele disse, o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, considero tudo como perda por causa, e às vezes nós lemos agora esta parte toda muito rápida, por causa, e atentem nesta parte, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como esterco para ganhar a Cristo. A sublimidade do conhecimento do amor de Cristo mudou a vida de Paulo. Aquilo que falávamos ao início. Deus desvendou os seus olhos para que ele visse as maravilhas de Deus e aquilo mudou tudo. Paulo era um jovem que tinha uma carreira brilhante pela sua frente. Ele tinha tudo. Não tinha grandes obstáculos. Ele já estava numa linhagem que poderia torná-lo uma das pessoas mais importantes da região judaica. E ele deixou tudo. Agora, tu podes estar a pensar assim, bem, mas que mensagem, que extremismo, não podia ser assim um bocadinho mais moderado? Certamente, Deus não tem isso para nós, ou para a maioria de nós nunca vamos ser provavelmente confrontados, como foi o apóstolo Paulo, ou como foi Jim Elliot e os seus amigos, ou como foi este cristão da Nigéria. Provavelmente não vamos ser assim confrontados. Mas eu estou certo que Deus pergunta algo a ti, como perguntou a mim quando estava a preparar esta reflexão. E se fosses
espremidos ao máximo. E se a tua fé fosse espremida ao máximo? Se daqui a 20 anos, que não falta muito, Portugal começasse a ser perseguido como são outros países. Já começámos a ser um bocadinho perseguidos nas nossas convicções. Estarias disposto a abdicar de todas as pérolas boas que Deus tem trazido à tua vida por Jesus? Esta é uma das questões que eu vou fazendo a mim mesmo e que vou pedindo a Deus coragem e honestidade para que a minha resposta seja sempre afirmativa. Alguém se recorda de qual é o lema da nossa igreja? Para 2023? Está aqui o pastor, não podem... Não falha. Eu sei qual é o problema. De manhã desvendei o problema. O problema é que nós entramos na igreja, estão sempre pessoas simpáticas na porta e tapam lá o roll-up que têm e será por causa disso. O lema é crescer no amor, na fé e no serviço focados em Cristo. E pegando no serviço, então, que oportunidades de serviço para o evangelismo nós temos aqui na igreja? E soubemos que ontem um grupo de irmãos, não foi? Andou aí pelas ruas de Irmezinho, como já tem sido habitual noutras ocasiões, e esteve a contar essas boas notícias. Mas tu podes dizer, eu não tenho o dom de sair pela rua e de falar, então que oportunidades é que a igreja te oferece? Uma delas é, tu podes te juntar no sábado de manhã e ficares com esses irmãos e ficas a orar por eles, para que Deus abra o coração das pessoas, para que Deus abra as portas, para que elas recebam o Evangelho. Ou podes orar por missionários que a igreja apoia, ou podes orar pelos missionários que estão espalhados pelo mundo. Olha, podes também evangelizar a começar em casa. Nós falámos muito nisto no curso de casais e no curso de famílias. Fazer o culto doméstico diariamente em casa. A começar pelos teus filhos, a começar pela tua esposa ou pelo teu marido, ou começar pelos tios ou primos, ou quem viva contigo. Ou podes convidar pessoas para a igreja, ou até para o pequeno grupo. Quem é que tem pequeno grupo aqui? Ok. Que entusiasmo. Quem é que tem pequeno grupo aqui? Gostam de... É que assim, é que se não gostarem do pequeno grupo, os que não têm, pensam que, epá, não estou a perder nada. Não, o pequeno grupo é fantástico. É um ambiente espetacular para nós trazermos pessoas, mais informal, e podermos partilhar naturalmente o que Deus tem feito. Ou até podes servir em evangelismo em eventos. Se fores bom para as artes, se fores bom a cantar ou a tocar, ou até mesmo na logística, não é? Na logística, na organização. Ou até mesmo podes ser disposto por Deus a ir como o Flavinho e Marcelo, que estão em Santo Tomé. Podes não ir de forma duradoura, olha, o Gaspar foi lá de forma pontual, também podes ir como o Gaspar e ficar alguns irmãos que querem ir, não é? Não estás a mandar o Gaspar para Santo Tomé embora, pois não? Não. Há muita coisa que eu e tu podemos fazer, mas há uma que nós não devemos fazer, que é ficar parados e de braços cruzados, à espera que outros façam e nós não fazemos a nossa parte. Porque, mais uma vez, nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. E para terminarmos, o resumo de hoje é: quando tu e eu temos um coração grato, humilde e quebrantado, e vivemos aquilo em que dizemos crer, e olhamos para Jesus como o único ídolo, nós vamos evangelizar mesmo que não tenhamos o dom para evangelizar. E porquê? Porque nós somos chamados por Deus de embaixadores. O que é um embaixador? Um embaixador é um representante de um determinado país noutro país. E eu e tu somos embaixadores de Deus. Alguns podem dizer, mas eu não sinto que seja embaixador de Deus. A questão aqui não é sentir. A questão aqui é que tu és embaixador porque Deus diz que tu és embaixador. Pode é não estar a viver como embaixador, mas Deus chama-te. Já viste o privilégio de ser o representante do reino mais poderoso que alguma vez existiu e irá existir, e de um reino superior aos Estados Unidos e à Rússia, que não são nada, e que um dia vão ter fim como tiveram fim todos os outros impérios, mas o nosso reino, que nós não fizemos nada para entrar nele, nós vamos ser parte deste reino para sempre. E Deus desafia-te hoje a assumir aquilo para o qual Ele te chamou, que é ser embaixador. Agora, se tu não quiseres, Deus vai continuar a cumprir a sua agenda, porque a sua palavra vai atingir o fim para o qual Ele te destinou. Mas tu poderás chegar ao final da tua vida decepcionado e frustrado, porque não cumpriste o propósito que Deus tinha para ti. E sobre isto conta-se a história de um jovem
Um jovem, talvez como eu, como o Gaspar, que na sua vida foi disposto, desde jovem, desde criança, a seguir a Deus. E ele assumiu um relacionamento com Deus. Mas existia uma pérola dentro dele, uma disposição de querer ser algo mais na sua vida. E então ele começou a enverdar pela carreira militar. E o seu grande objetivo era um dia chegar ao final da sua vida e ter vivido uma carreira militar de grande sucesso. E conta-nos este homem, porque já foi um testemunho quando ele era idoso, que quando chegou ao final da sua vida, depois de vários esforços, depois de atingir feito atrás de feito, que preencheu o seu casaco com medalhas e distinções. Ele dizia que o seu casaco já era pequeno para tantas medalhas. Ele disse no final que tinha trocaria, se fosse possível, a sua carreira de militar e de soldado para ter sido um soldado de Cristo. E ele percebeu, como dizem Eclesiastes, que tudo aquilo que era feito fora de Deus era em vão e era como correr atrás do vento. E porquê? Ele dizia que não tinha vivido a sua vida de militar para a glória de Deus. Ele poderia ter feito isso e estava tudo bem. Deus chama militares, Deus chama médicos, professores, operários, donas de casa. Ele poderia ter feito isso para a glória de Deus, mas ele usou a sua vida para a sua própria glória. E ele terminou a vida frustrado por ter percebido que tinha falhado redondamente aquilo para o qual Deus tinha chamado. E por isso o desafio que eu queria te deixar, a ti e a mim, nesta tarde, é que quer tu sejas um militar de grande sucesso, ou quer tu sejas um informático, ou um professor, ou um engenheiro, ou um operário, ou um empregado, ou até uma dona de casa, ou até sejas alguém que achas que não é nada para a sociedade, que é mentira, ou alguém que não tem forças e que está doente, que faças tudo isso para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. E como nós ouvimos hoje, tu vives para a glória de Deus quando? Recordam-se daquela primeira frase de John Piper? Deus é mais glorificado quanto mais satisfeitos nós estamos nele. E quanto mais satisfeitos tu e eu estamos em Deus, porque Ele é o nosso tesouro, Ele é a nossa pérola, Ele é o nosso ídolo, o que é que vai acontecer? Mesmo quando à tua volta as coisas falham redondamente, os planos A, B, C ou D que tu tinhas traçado falham todos, corre tudo mal à tua volta, a tua vida, quando estás satisfeito em Cristo, quer pelo que tu falas, quer pelo teu agir, vai ser o evangelismo mais poderoso e mais impactante que vai atrair outros a Jesus e impactar vidas eternamente. E este é o desafio que eu quero deixar para ti. Satisfeito em Cristo, independentemente do que venha a acontecer, viver para a glória de Deus. Por isso, qual é o nosso propósito na vida? Viver para a glória de Deus, para que Deus seja conhecido, que Ele cresça e que eu diminua. E como é que nós atingimos isso? Quanto mais satisfeitos estivermos em quê? Em Ele. Não somente nas coisas que Ele nos dá, mas sobretudo em Ele. Que Deus nos abençoe e que esta palavra, para aqueles que ouviram e já receberam mais 30%, continue. Que Deus continue a fazer crescer o amor que nós temos por Ele, dia após dia. Que nós preguemos o Evangelho para nós mesmos, todos os dias, para sermos mais parecidos com Ele. E à nossa volta as coisas serem mudadas. As pessoas serem impactadas pelo nosso agir. Amém.